Atos dos Apóstolos, capítulo 12, leremos o versículo de número 25 e adentraremos também o capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Atos, capítulo 12, versículo 25. Estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Convido a igreja a colocar-se em pé e vamos assim fazermos a leitura da palavra do Senhor. Atos, capítulo 12, versículo de número 25, onde a palavra do Senhor fala-nos assim: E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, e Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Vamos mais uma vez dar graças a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua santa palavra, Pai, porque é a tua revelação, Senhor. E por conta disso, Pai, ela fala profundamente aos nossos corações, ó Deus, levando-nos, ó Pai, à reflexão de imediato, porque cremos, ó Deus, que ao lermos a tua palavra, o Senhor já fala conosco. Ó Deus, entretanto, reconhecemos a necessidade, Pai, da exposição, da interpretação, da pregação, Pai, e da aplicação. Por isso, ó Deus, nós rogamos a Ti que Tu nos dirijas neste momento, a fim de que, expondo a Tua palavra, Senhor, possamos ressaltar os princípios eternos que o Senhor já revelou, e assim, Senhor, que eles sejam objeto de nossa reflexão, para que também, ó Deus, venhamos a praticá-los para a glória do Senhor. Ó Deus, é o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, 31 anos movidos pela graça. É importante termos essa compreensão, porque é necessário que nós caminhemos compreendendo que tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que fazemos é resultado da graça de Deus. Paulo reconhece isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele diz: pela graça de Deus sou o que sou. Então esta igreja caminhou até este momento na história de sua vida, na história de sua existência, por conta da graça do Senhor. E quando nós pensamos nesse movimento proporcionado pelo Senhor por pura graça, é inevitável, irmãos, nós não pensarmos no livro de Atos, porque no livro de Atos, desde o princípio, nós vemos que quem comanda o desenrolar da história é o próprio Deus. Veja, a ordem que os discípulos tinham no início do livro de Atos era ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Eles permaneceram estáticos até que o Espírito Santo deu o pontapé inicial, até que a descida do Espírito Santo os capacitou para testemunhar das maravilhas divinas. E aí sim eles começam esse movimento. Perceba que todo o movimento da igreja é um movimento que é resultado da graça do Senhor, é resultado da intervenção divina. De modo que, sem Deus, a igreja não caminha. Nós vemos que Pedro, ele prega um sermão ali a respeito do Evangelho, o sermão que traz o Evangelho, apresenta aqueles que o ouviam, e as pessoas se rendem aos pés de Cristo. Nós vemos que mais à frente, Pedro e João caminhando em Atos capítulo 3, eles indo orar, Deus lhes proporciona a oportunidade de serem instrumentos nas mãos de Jesus, para que um coxo fosse curado. Nós vemos mais à frente, em Atos capítulo 4, quando Pedro e João, diante do Sinédrio, eles apresentam novamente o Evangelho e Deus os livra ali, de modo que eles podem retornar à comunidade cristã. Em Atos capítulo 5, nós vemos que os apóstolos são presos e o próprio Deus os liberta da prisão. Em Atos capítulo 6, nós vemos a instituição dos diáconos como resultado também da intervenção de Deus, a fim de atender uma demanda da igreja local, a igreja de Jerusalém. Mas vemos também, irmãos, ali em Atos capítulo 6 e 7,
vemos o momento em que Estevão é assassinado. E nisto também, irmãos, vemos a intervenção do Senhor. Porque Deus deu a ousadia necessária a Estevão para que ele pregasse o Evangelho que é uma mensagem ofensiva. Não pense que não é, porque o Evangelho começa afirmando que o indivíduo que ouve é pecador e condenado, mas então apresenta a provisão divina de graça. Então os judeus, ouvindo a mensagem de Estevão, o apedrejaram, mas como resultado da morte de Estevão, a igreja, que até então estava retida ali, estava limitada a Jerusalém, estava limitada à Judéia, eles agora avançaram e foram por vários lugares pregando o Evangelho, de maneira que até os samaritanos ouviram a palavra do Senhor e se converteram. E Deus mais uma vez intervém e movimenta Filipe de um lugar para o outro, de modo que Filipe, ele vai, prega ao eunuco etíope que se converte. Depois Deus o leva para Azoto, e nas regiões da Cesareia ele começa a organizar igrejas nas cidades, de maneira que Pedro lá na frente encontra cristãos que são resultado da pregação de Filipe, em Lida, em Jope. Então, pessoas ali são curadas e outras pessoas se convertem por conta da abertura que o Evangelho encontra. Mais à frente, Atos capítulo 9, Paulo se converte por intervenção de Deus também. Em Atos capítulo 10, Cornélio agora ouve o Evangelho. Também Deus intervém, fala ao coração de Cornélio, fala ao coração de Pedro, eles se encontram, o Evangelho é apresentado e muitos se rendem aos pés do Senhor. Em Atos capítulo 11, nós vemos que a igreja de Antioquia é organizada, que é a igreja que está em foco aqui nesse texto. Mas nós percebemos ao longo do livro de Atos que toda a história da igreja é resultado da graça do Senhor operando ativamente, intervindo, conduzindo, guiando. E por essa razão, para nós refletirmos a respeito dessa temática, movidos pela graça, 31 anos movidos pela graça, considero importante nós atentarmos para o texto que lemos e falarmos justamente sobre essa temática, que é a temática dos irmãos, temática de missões nacionais, movidos pela graça. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, é que, movidos pela graça, nós somos dirigidos no sentido do outro. Perceba, no texto que lemos, em Atos capítulo 12, versículo 25, nós vemos que Barnabé e Saulo, eles agora regressam daquilo que eles tinham ido fazer, do serviço que tinham ido prestar. Eles realizaram um serviço cristão. Se os irmãos verificarem lá em Atos capítulo 11, a partir do versículo 27 até o versículo 30, os irmãos verão que a igreja de Jerusalém estava passando por um período de dificuldade, um período de fome. Então a igreja de Antioquia, recém-organizada, ela agora pode suprir as necessidades dos cristãos de Jerusalém. E para esse fim, eles enviam Barnabé e Saulo. Então, eles vão àquele local, eles levam as doações dos cristãos, mas agora eles retornam. E isso nos faz perceber alguns detalhes. Primeiro, até então, até a organização da igreja de Antioquia, no livro de Atos, só a igreja de Jerusalém era chamada de igreja. A partir de Atos capítulo 11, versículo 26, quando os discípulos são pela primeira vez chamados cristãos, a palavra igreja é aplicada a uma outra comunidade local, que é a comunidade de Antioquia, que passou a ser um grande centro missionário, um grande centro da fé cristã na antiguidade. Mas isso, irmãos, também nos faz refletir a respeito de algumas características dessa igreja, porque era uma igreja que compreendia o seu papel. Eles entendiam que deveriam prestar auxílio aos necessitados. Eles entendiam que deveriam evangelizar, uma vez que a igreja foi formada a partir da evangelização. Basta os irmãos verificarem em Atos 11, 20. Era uma igreja que se reunia para prestar culto. É isso que nós vemos aqui no texto, em Atos capítulo 13, um momento de culto da igreja. E era uma igreja que dava ouvidos à voz de Deus no sentido da obra missionária e envia Paulo e Barnabé para o campo. Irmãos,
todas essas ações, elas são no sentido do outro. Veja, nós vemos aqui o auxílio aos necessitados, vemos aqui a evangelização, vemos aqui as reuniões para culto, vemos aqui o trabalho missionário. Tudo isso, irmãos, até mesmo o momento de culto, isso revela que a nossa ação como igreja, ela é sempre no sentido do outro. Estamos sempre indo ao encontro do outro por alguma razão. Nós vamos ao encontro do necessitado, a fim de suprir aquilo que ele necessita, aquilo que ele precisa. Nós vamos ao encontro do homem sem Cristo para pregar-lhe o Evangelho. Nós nos reunimos, vamos ao encontro uns dos outros para prestar culto. E nós também, conscientes da missão, nós cooperamos com os missionários que são enviados para lugares onde nós não podemos ir. Agora veja bem, esses aspectos da vida cristã, eles não podem ser colocados, superestimados em detrimento dos outros. A nossa ação como igreja, ela não é apenas social. Nossa ação como igreja não é apenas cultural. Nossa ação como igreja, ela não é apenas missional. Perceba que a igreja de Antioquia, ela faz todas essas coisas. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos levados a fazer opção por uma dessas áreas. Às vezes, há pessoas que pensam assim: poxa, eu acho que a igreja tem que se dedicar ao trabalho social, porque o trabalho social é que é o Evangelho. Só que isso não faz sentido, porque o Evangelho é uma mensagem. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Romanos 10, 13. E aí segue-se uma série de perguntas, Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem ouviram? E como ouvirão se não aqui pregam? O Evangelho é uma mensagem que precisa ser pregada porque as pessoas precisam ouvir. Afinal de contas, Romanos 10, 17 diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Porque é pela palavra, é através da palavra que a pessoa vai ouvir a voz de Deus. Então, nós não podemos fazer opção apenas pelo lado social da nossa vida como igreja. Porque, embora muitos não compreendam isso, mas a ação social, irmãos, ela não é a missão da igreja. A ação social é da natureza da igreja. Mas a missão da igreja é pregar o Evangelho. Porque nós podemos muito bem suprir necessidades terrenas, mas se não pregarmos o Evangelho, a pessoa vai bonitinha, arrumadinha, de barriga cheia para o inferno. Então, nós não podemos, vamos fazer o social, mas não vamos fazer o missional, não vamos pregar, não vamos evangelizar. Então, nós estamos errando. Mas, por outro lado, irmãos, também vamos falhar se nós optarmos por qualquer um desses aspectos, somente, exclusivamente. Se eu pensar assim: poxa, eu quero evangelizar, mas eu não ajudo ninguém não. Pode estar necessitado perto de mim, que eu não estou nem aí. Então eu também estou falhando como igreja, porque o próprio Jesus disse em Mateus 5,16 que as nossas obras, elas devem glorificar a Deus. Ele disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, através das nossas boas obras, Deus é glorificado. Mas as boas obras, elas não vão converter pessoas. Não esqueça disso. Ninguém, lá na igreja, nós temos um projeto de judô para as crianças carentes lá do bairro. Mas eu costumo dizer para os irmãos que ninguém vai se converter porque tomou um vasário, porque tomou um ipom. Ninguém vai se converter por causa disso. As crianças vão se converter se ouvirem o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Eu dar uma cesta básica não vai converter pessoas. Só o Evangelho tem esse poder. Então nós não podemos confundir as coisas.
Mas se eu pensar, olha, eu só quero evangelizar e não quero os outros aspectos mencionados aqui, os outros aspectos que faziam parte da vida da igreja primitiva, da vida da igreja de Antioquia e da igreja aqui de um modo geral em Atos dos Apóstolos, eu quero só evangelizar, mas não quero me reunir com os irmãos para prestar culto, não quero ajudar o necessitado e não quero cooperar com missões. Meu negócio é evangelismo. Lamentavelmente há pessoas assim, né? Olha, eu vou evangelizar. Conheço inclusive um rapaz que não congrega, mas ele se empenha em falar do evangelho para outras pessoas, né? Mas também isso é um erro. Nós não podemos eleger uma dessas ações da igreja como única. Não podemos fazer isso, né? Porque o culto também faz parte da vida da igreja. Perceba que a mesma igreja, a igreja de Antioquia, que auxiliava os necessitados, a mesma igreja que enviava missionários, a mesma igreja que evangelizava, é a igreja que se reunia para prestar culto. E em tudo isso, irmãos, nós vemos que eles eram movidos pela graça. O próprio Espírito Santo estava conduzindo todo esse processo. Nós lemos no texto aqui que enquanto eles cultuavam, o Espírito Santo falou aos corações. Veja, no momento do culto, e é interessante que o versículo 2 aqui, embora na minha versão, a revista corrigida, traga e servindo eles ao Senhor, termo aqui traduzido como servindo, talvez se você tiver aí a revista atualizada, ou a NVI melhor, você tem aí e adorando eles ao Senhor. Eles estavam no momento de culto. A palavra traduzida aqui como servindo é a palavra que dá origem ao nosso termo liturgia, é o termo que nós usamos aí, liturgia, vem da palavra aqui traduzida como servindo, ou seja, era a palavra usada para se referir ao serviço prestado pelos sacerdotes no templo. Então, eles estavam aqui prestando culto, tanto que nós vemos alguns elementos do culto aqui, né? Nós vemos a oração, né? Nós vemos essa comunhão entre eles, naturalmente havia a proclamação da palavra, uma vez que são mencionados aqui indivíduos, né? Profetas, doutores. Então, nós vemos isso presente, eles estavam prestando culto. Então, como eu posso afirmar que sou movido pela graça, se não valorizo os momentos em que essa graça é ressaltada por ocasião do culto, os momentos em que essa graça é compartilhada também, irmãos. Nós não compartilhamos graça somente quando nós estamos distribuindo alimentos ou quando nós estamos pregando o Evangelho. Veja, lembre que eu destaquei que a nossa ação como igreja não é exclusivamente nem social, nem exclusivamente missional, não é exclusivamente cultural, mas nem sempre, irmãos, nós não estamos realizando essas coisas o tempo todo. Veja, agora o irmão não está evangelizando, agora o irmão não está ajudando necessitado nenhum, mas o irmão está cultuando, que é igualmente importante. É bem verdade, entretanto, que de todas essas ações da igreja, o que se destaca é a pregação do Evangelho, porque sem a pregação do Evangelho não existiria nem a igreja de Antioquia, não existiria a primeira igreja batista do Vinheteiro. Irmãos, nós não estaríamos aqui se não fosse a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E por que nós pregamos? Porque fomos alcançados pela graça, porque Deus enviou Jesus para morrer por nós, e aquele que morreu por nós e ressuscitou, Ele nos mandou pregar o Evangelho. Nós só podemos pregar o Evangelho porque Cristo ressuscitou, porque Ele vive, porque Ele ascendeu aos céus e está à destra do Pai. Então é por causa da graça de Deus que nós pregamos. Pregamos porque fomos alcançados, fomos transformados. Veja, embora ajudar o próximo e cultuar seja algo importante, nada substitui a pregação do Evangelho. Nada substitui a missão que Jesus nos confiou. Tudo isso faz parte da vida da igreja, mas nós não podemos selecionar, não podemos eleger alguma dessas ações como exclusiva, porque, irmãos, todas essas ações, vejam, todas elas nos levam no sentido do outro. Por quê, irmãos? Nós não somos o centro do universo, Deus sim é. Mas esse Deus, que é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, esse Deus se importou conosco.
A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus se importou conosco de modo que enviou Jesus para morrer por nós. Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse Deus Todo-Poderoso que se importou conosco, Ele nos leva também a nos importarmos com o outro. Assim como nós, no passado, há pessoas que trilham o caminho da condenação. Assim como nós, no passado, há pessoas que desconhecem o caminho da salvação. Então é no sentido dessas pessoas que nós devemos nos mover. E veja, curiosamente, embora as pessoas destaquem muito hoje a ação social, nós sabemos que o Evangelho também ele constitui uma espécie de ação social, porque a ação social é toda ação no sentido do outro. Então, quando nós nos dirigimos ao outro para pregar o Evangelho, nós estamos agindo socialmente, nós estamos acima de tudo agindo espiritualmente, porque cremos que a pregação do Evangelho é acompanhada da ação do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim, movidos pela graça, jamais deixaremos de buscar o outro. Não podemos buscar somente para nós. Eu quero buscar cargos, eu quero crescer, eu quero isso, eu quero aquilo, vim em busca de prosperidade, de bênção. Não. A ação da igreja, irmãos, é sempre no sentido do outro. Veja, quando Jesus destaca os 2 grandes mandamentos, ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E sempre há aqueles que dizem, olha, tá vendo? Você tem que se amar, senão você não ama o outro. Irmãos, não era isso que Jesus queria dizer. A Bíblia já parte do princípio, irmãos, que o nosso amor próprio é muito grande. Por isso Jesus disse, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O nosso amor por nós mesmos é tão grande que, irmãos, o primeiro passo na fé é negar a nós mesmos. O que Jesus quis dizer com isso? Quis dizer que da mesma forma que eu me considero digno de respeito, de admiração, de ouvir o Evangelho, o outro também é. Mas não é para eu me colocar acima dos outros. Não. A ação da igreja é sempre no sentido do outro. O auxílio ao necessitado, a pregação do Evangelho, a cooperação com missões e as reuniões para culto, sempre valorizando a vida comunitária da igreja, porque o Senhor mesmo instituiu assim. Segunda coisa que eu quero destacar, irmãos, a respeito dessa temática, movidos pela graça, é que, movidos pela graça, nos movimentamos como resultado do ensino bíblico. Se os irmãos perceberem nesse texto que lemos, a igreja, que estava em Antioquia, ela tinha profetas e doutores. E é muito interessante, irmãos, é importante a gente ressaltar aqui que algumas Bíblias trazem mestre, e provavelmente essa é a melhor tradução, profetas e mestres. Mas o que a gente percebe aqui? Que há indivíduos nessa igreja, e a gente não consegue identificar aqui no texto quem é quem. Essa afirmação de Lucas, a gente não consegue saber se todos são profetas e mestres, ou se há alguns que são profetas, outros que são mestres. É possível que haja aqui uma união de dons, como acontece em Efésios capítulo 4, versículo 11, quando a Bíblia fala de pastor e mestre, e como uma coisa só, é o que o texto grego dá a entender. Paulo também, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11, ele diz que ele é apóstolo, pregador e mestre. Então, nós entendemos que é possível que esses homens fossem as 2 coisas. Mas, irmãos, é importante que nós entendamos que o profeta aqui, ele não é aquele profeta que nós costumamos ver por aí, aquele que fica trazendo aí revelações a respeito de particularidades da sua vida. Não é esse aí, não. O profeta aqui, irmãos, ele é muito bem definido por alguém que estava nesse culto. O apóstolo Paulo estava nesse culto. E lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele descreve o que é a profecia no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a profecia tinha uma característica, mas no Novo Testamento ela tem uma característica bem diferente.
Veja, ele diz em 1 Coríntios 14, versículo 3, que a profecia ela edifica, exorta, consola. Ele diz em 1 Coríntios 14, 24 e 25 que a profecia ela é um instrumento de Deus também para convencer o ímpio. Ele diz também em 1 Coríntios 14, 31 que através da profecia as pessoas poderiam aprender. Havia alguma instrução. Irmãos, e pensando no convencimento que Paulo fala, que acontece por causa da profecia, nós entendemos que isso está diretamente ligado à proclamação do Evangelho. Por isso que Paulo diz, olha, eu quero que todos vocês profetizem, né? Porque o que profetiza fala aos homens. Então, irmãos, o que seria mais importante para a igreja do que pregar o Evangelho? A profecia do Novo Testamento, ela não é como no Antigo Testamento, que tinha autoridade, tinha nova revelação. A profecia do Novo Testamento, ela pode até ser julgada, né? 1 Coríntios 14, 29, fala em 2 ou 3 profetas, outros julgam. Então o que nós temos aqui, irmãos, é o dom da proclamação do Evangelho, da pregação. Os mestres aqui, irmãos, que aparecem são aqueles ligados à instrução. Então, tanto proclamação como instrução são dons que aplicam a palavra de Deus, instruindo o povo. Veja, a igreja de Antioquia era movida, né, no sentido do ensino bíblico. Tudo que eles faziam, a forma como eles viviam, resultava do que eles aprendiam acerca da Bíblia. E aí nós temos uma curiosidade aqui, quando nós começamos a ver os nomes dessas pessoas que pertenciam a essa igreja e que participavam do culto. Veja, o texto começa com uma relação. Barnabé, que nós já conhecemos, e o texto segue dizendo Simeão, chamado Níger. Irmãos, aqui a palavra Níger, termo de origem latina, significa negro. Simeão, chamado Níger, ou seja, chamado negro, é a maneira que Lucas encontrou para fazer distinção entre os outros possíveis Simeões que existiam naquela igreja. E aí, irmãos, nós vemos na Bíblia uma referência politicamente incorreta, que se fosse hoje, né, talvez Lucas fosse processado, né? Mais ou menos, o que Lucas está dizendo é mais ou menos assim, irmãos. Olha, fazendo diferença a gente não tem. Eu lembro quando era criança, lá na rua que eu morava, tinha 2 senhoras chamadas Lourdes. Uma era branca, outra era negra. Então as pessoas falavam assim, olha, vai lá na casa da Dona Lourdes preta ou vai na casa da Dona Lourdes branca. E não havia problema nenhum naquela época, porque era a forma como nós fazíamos distinção. Hoje em dia isso é um problema tremendo. Mas é o que Lucas faz aqui. É o Simeão. Aí o pessoal, que Simeão? O Simeão, aquele negro. Poxa, né? Veja, irmãos, no cristianismo, irmãos, não há essas picuinhas criadas pelo homem. O cristianismo não é uma religião de brancos. Veja, havia um negro aqui, como alguns querem fazer parecer. O cristianismo também não é uma religião de negros. O cristianismo é a fé de todo aquele que crê em Jesus Cristo, seja negro, seja branco. E por que eles eram capazes de inserir um negro na sua comunidade? Se hoje em dia as pessoas dizem que o cristianismo é religião de branco e tal, porque Jesus dissera, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura, irmãos, inclui amarelos, negros, inclui pardos, brancos, todos. Não há distinção. Então a igreja ela incluía pessoas de várias etnias, porque a igreja de Antioquia eles haviam pregado até aos gregos, não porque isso era politicamente correto, não porque a sociedade da época veria isso com bons olhos, mas porque era um ensino bíblico. E havia homens ali capacitados por Deus para ministrar esse ensino.
Então eles não estavam ali tentando atender uma exigência da sociedade, como nós também não devemos fazer, irmãos. Às vezes nós ficamos sendo dominados pelas exigências da sociedade e às vezes, irmãos, quando nos deparamos com o ensino bíblico, nós achamos pesado demais para cumprir. Não, pastor, mas isso aí não pode ser assim. Hoje os tempos mudaram. Irmãos, não importa quanto tempo passe, murcha a erva, seca a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus disse em Mateus 5,17, se não me engano, ele disse que nem um tio, nem um jota da lei se omitirá até que tudo se cumpra. A palavra de Deus, ela permanece como revelação do Senhor, não importa as mudanças sociais. Para nós cristãos, irmãos, por mais que as pessoas queiram mudar as denominações, as nomenclaturas, para nós, menino vai ser sempre menino, menina é menina, macho é macho, fêmea é fêmea. Nós não vamos ceder a pressões sociais. Nós fazemos o que fazemos por causa da Bíblia. Somos movidos pela graça, de maneira que tudo o que fazemos, todo o movimento da igreja é resultante do ensino bíblico. Veja, quando nós avançamos um pouco mais nesses nomes aqui, vemos Lúcio Cirineu, que também era do norte da África, e vemos Manaém. O texto diz que ele fora criado com Herodes, o tetrarca, o Herodes Antipas, aquele que mandou matar João Batista e Saulo. Veja, esse Manaém, há uma dúvida aí se ele era irmão de leite de Herodes, ou seja, na revista atualizada aparece Colasso, não sei se alguém tem essa versão aí, que seria o irmão de leite. O pessoal sabe que é esse negócio, né? Irmão de leite, né? Meu filho, por exemplo, ele tem um irmão de leite também, porque ele precisou do leite materno aí de uma outra irmã, então ele tem um irmão de leite lá. Então é possível que esse Manaém tivesse essa relação com Herodes, ou que eles tivessem crescido juntos ali, foram criados juntos mesmo. Mas o que chama a atenção é que provavelmente esse camarada pertencia a uma classe social mais elevada, mas ele fazia parte também daquela igreja. Veja, a igreja congregava negros, congregava pessoas de alta classe social, congregava pessoas também que não tinham muitos recursos financeiros. Veja, era uma igreja, não vou usar a palavra inclusiva, porque hoje em dia o termo igreja inclusiva tem uma outra conotação, né? Está ligado mais aí à questão da prática do homossexualismo. Mas a igreja, ela vivendo como igreja, seguindo o ensino das Escrituras, ela não fazia diferença, não fazia acepção de pessoas. O movimento da igreja era guiado pelas Escrituras. E às vezes, irmãos, nós nos distanciamos disso. Às vezes esquecemos que tudo que fazemos tem que estar vinculado com a Escritura Sagrada. Por exemplo, às vezes as pessoas querem fazer ação social porque todo mundo faz. Querem ajudar o necessitado? Não, porque está na moda, né? É uma coisa legal, vamos fazer tipo uma ONG aqui e tal. Mas as pessoas esquecem que a Bíblia diz em Gálatas 6,10 que nós, enquanto temos tempo, temos que fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Tudo o que fazemos, irmãos, deve estar ancorado nas Escrituras. Veja, o que eles faziam aqui? Eles oravam, eles valorizavam esse momento de culto, estar juntos. E hoje em dia, irmãos, as pessoas às vezes impunham as Escrituras para confrontar aquilo que é prática da igreja, confrontar o ser igreja. As pessoas impunham as Escrituras para confrontar tudo. Mas, irmãos, raramente nós vemos pessoas empunhando as Escrituras para pôr em prática o que a Escritura diz. Pessoas querendo orar, se dedicar à oração. Pessoas querendo evangelizar. Pessoas querendo, irmãos, servir ao Senhor através do serviço cristão. E por essa razão, irmãos, percebemos uma mudança de foco na nossa religiosidade, nossa espiritualidade. Veja,
de oração. Esses são os cultos menos frequentados. E normalmente as pessoas justificam dizendo o seguinte: eu oro na minha casa, Jesus falou para fechar a porta do quarto, né? Então, mas olha só, Jesus também falou para a gente se reunir, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos. E esse mesmo Jesus, ele até chamou os discípulos dele para orar com ele, né? Lá no Getsemane, né? Esse mesmo Jesus que falou 2 ou 3, bom, sinceramente, são poucos os momentos que ele está com 2 ou 3. Eu só me lembro, sinceramente, desse momento aí no Getsemane e o momento da transfiguração. Nos demais momentos, ele está sempre com no mínimo 12. E nós vemos a igreja se reunindo, tendo tudo em comum, perseverando na doutrina dos apóstolos, no partido do pão, na comunhão, nas orações. A oração coletiva é algo que também faz parte da essência da igreja, faz parte da natureza. Nós confessamos a mesma fé em Jesus Cristo. E por que não orarmos juntos também? Por que não abraçarmos a evangelização juntos? E por vezes, irmãos, aquilo, né, que a Bíblia não nos manda fazer, aí queremos fazer com muita frequência, né? Queremos, aí supervalorizamos, poxa, como é legal, né? Mas isso a Bíblia não significa que não pode fazer, mas a Bíblia não diz que a igreja tem que fazer, mas às vezes nós queremos mais fazer, queremos mais o social, né, do que às vezes o espiritual. É importante, irmãos, que nós observemos, esse grupo tinha prazer em estar juntos, tinha prazer em servir a Deus, tinha prazer em pregar o Evangelho. Terceira coisa que eu quero destacar, irmãos, é que, movidos pela graça, nós nos movimentamos, como falamos, como resultado do ensino bíblico, mas nos movimentamos sobretudo como resultado da ação de Deus. Perceba que, enquanto a igreja orava, o Espírito Santo falou ao coração deles. Veja, o texto diz assim, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Irmãos, como que o Espírito Santo falou aqui? Alguns pensam que os profetas foram um instrumento aqui para que o Espírito Santo falasse com aquelas pessoas. Mas eu acredito que se fosse assim, Lucas teria ressaltado. Porque em Atos capítulo 11, a partir do 27, ele fala ali do profeta Ágabo, que anuncia ali a fome em Jerusalém e tal. Então eu acredito que não foi assim, senão ele teria dito. Alguém pode pensar, poxa, pastor, acho que foi uma voz que veio do céu, né, de repente. Mas se fosse uma voz do céu, eu acredito que Lucas também teria falado, porque quando ele relata a conversão de Saulo, ele diz que Jesus falou com ele, ele ouviu uma voz que falou com ele, e quando o próprio Paulo, ele relata a sua conversão, ele fala em Atos capítulo 22, Atos capítulo 26, que ele ouviu uma voz, depois diz que Ananias teria ouvido essa voz, e a voz dizia que ele deveria ser um instrumento nas mãos de Deus para a proclamação aos gentios. Então, se fosse uma voz, eu acredito que Lucas teria falado. Mas como foi que o Espírito Santo falou aos corações? Eu acredito, irmãos, que ele falou nessa ocasião, nesse momento de culto, como Deus fala aos nossos corações hoje. Não com voz de trovão, não com alguém se levantando dizendo, eis que te digo, mas eu gosto de uma expressão que um autor chamado John Stott, ele usa no seu livro Crer é Também Pensar. Deus fala ao coração de forma subvocal, sem voz, é lá no íntimo, e você sabe quando Deus falou, porque Deus traz paz ao nosso coração, como diz Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Então eu acredito que Deus falou aos corações daqueles homens e eles entenderam, ao coração da igreja, a igreja entendeu. Irmãos, esse é o princípio que rege o nosso sistema de governo congregacional. Nós entendemos que cada crente é a habitação do Espírito Santo. Então, quando a igreja reunida, ela vai votar, nós entendemos que se esses irmãos, de fato, eles estão orando, estão clamando a Deus que os dirija, de fato, Deus os dirigirá, e a decisão tomada pela igreja vai coincidir
com a vontade do Senhor. Afinal de contas, somos a habitação do próprio Deus. Então, Deus fala aos corações, eu acredito que Deus fala aos nossos corações, creio nessa manifestação divina, mas não creio nas coisas que nós vemos por aí. Mas que Deus fala ao nosso coração e fala. E algumas pessoas entendem de maneira errada e querem enfeitar o pavão. Mas Deus fala quando nós ouvimos a pregação, Deus fala quando nós lemos as Escrituras, Deus fala às vezes até no momento de oração, lá no profundo do nosso coração. Mas veja, o que chama a atenção nesse texto é que por mais que houvesse profetas e doutores, quem fala é o Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos colocar maior peso na palavra humana ou no título que o homem carrega. Mas Deus deve falar ao nosso coração. Não fique andando atrás de irmãs de revelação ou pessoas desse tipo, porque na verdade, irmãos, Deus já habita em nós. Ele vai falar ao teu coração. E na verdade, quando Deus fala ao teu coração, você vai ter muito mais certeza do que se alguém dissesse, você vai ficar se questionando, pô, será que é, será que não é? O camarada falou que ia ser assim, ia ser assado. E sinceramente, geralmente essas manifestações, elas normalmente são fofocas santas, né? Cuidado, minha irmã, vigia aí, a varoa está de olho no teu marido, né? Olha lá, hein? Vigia. Que isso, meu irmão? Essas fofocas, Deus não faz fofoca, né? Mas às vezes essas coisas acontecem, lamentavelmente. Nós, irmãos, nos movimentamos como igreja como resultado da ação de Deus, precisamos entender isso. Veja, Deus expressa aqui a sua vontade. A vontade de Deus nesse texto aqui manifesta é o chamado de Paulo e Barnabé. Agora veja bem, irmãos, nós não citamos o momento em que Jesus fala com Paulo. Jesus não já tinha falado que ele ia fazer missão lá com os gentios? Já tinha falado, mas agora o Espírito Santo chama. E aí, irmãos, algo que diz respeito à vida da igreja. Deus, quando chama alguém para o ministério, para o campo missionário, ele vai falar o coração da pessoa, mas também vai falar a igreja. Se ninguém consegue perceber esse chamado, provavelmente ele não existe. De repente eu sou pastor, olha, eu quero ser missionário. Mas meu irmão, você não participa do evangelismo, você não vai, não, mas eu quero ir para o campo missionário. Igual certa vez assisti um vídeo que circulou pelas redes sociais aí. Você quer ser o que? Quer ser apóstolo. Mas você quer trabalhar onde? Na Disney. Né? Então, essas coisas, irmãos, embora sejam uma ridicularização, mas elas chamam a nossa atenção para esse aspecto. Deus fala ao coração da sua igreja, Deus fala ao coração do vocacionado. O próprio Deus é quem movimenta a sua igreja. Também nós vemos aqui, irmãos, que Deus expressa a sua vontade. Uns ficam na igreja local, outros vão para o campo missionário, tal como nós fazemos hoje. Saulo e Barnabé foram para o campo, mas a igreja de Antioquia permaneceu ali. E isso mostra também para nós, nesse texto, o fato do Espírito Santo dizer, apartai-me a Barnabé e a Saulo, mostra o vínculo que há entre igreja e missionário. Porque a igreja, ela precisa identificar também, há uma relação entre igreja e missionário, há um ato formal aqui de consagração, de ordenação, né? Nós vemos aqui no versículo 3, então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Mas no fim de tudo, irmãos, no versículo 4, que foi um versículo que nós não lemos, o texto diz que quem enviou foi o Espírito Santo, não foi a igreja. Embora a igreja tenha sido participante, tenha sido instrumento, mas a obra realizada foi realizada por Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender algo importante. A igreja é de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 20, lá no versículo 28, Paulo falando com os anciãos de Éfeso, ele diz, olhai, pois, por vós mesmos e pelo rebanho de Deus, sobre o qual o Senhor vos constitui bispos. Veja, o rebanho é de Deus. Não importa, irmãos, o pastor que passe, não importa
as adversidades que ocorram, nunca imagine que Deus não está conduzindo a igreja. Tudo que acontece é por causa da ação de Deus. O livro de Atos mostra isso. Citamos na introdução, tudo que aconteceu com a igreja foi resultado da intervenção divina da ação de Deus. Tudo que acontece com esta igreja local, com a igreja universal, o corpo de Cristo, é obra do próprio Senhor. Ele é o dono da igreja, Ele quem conduz tudo. Nunca imagine, eu acho que nesse momento Deus não está com a nossa igreja. Irmãos, Deus sempre está com a sua igreja. O próprio Senhor afirmou isso. O Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós somos movidos pela graça porque Deus está conosco. Ele não se afasta de nós. O Espírito Santo não deixa de habitar em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. O próprio Deus, Ele conduz a sua igreja. Às vezes, irmãos, a igreja enfrenta dificuldades, mas Deus, Ele continua conduzindo. Veja, Paulo e Barnabé, eles são enviados pelo Espírito Santo. No versículo 4, nós vemos no versículo anterior que eles foram chamados pelo Espírito Santo. E se os irmãos verificarem no versículo 9, Paulo diante ali de um homem que tentava impedir a proclamação do Evangelho, Paulo é cheio do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo ele chama, ele envia e ele capacita. Ele está acompanhando a igreja ao longo de toda a sua vida. Mesmo nos momentos difíceis, irmãos, mesmo quando Ananias e Safira foram assassinados por Deus, o Espírito Santo estava com a igreja. Mesmo quando, irmãos, Estevão estava sendo apedrejado e a igreja perseguida, o Espírito Santo estava com a igreja. Mesmo quando Tiago foi degolado, em Atos capítulo 12, o Espírito Santo estava com a igreja. Irmãos, não importa o que tenha acontecido ao longo da história desta igreja, Deus esteve o tempo inteiro com os irmãos. E Deus continua conosco daqui para frente. Por essa razão, temos de fazer como fez o profeta Samuel, 1 Samuel 7,12, afirmar: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque é Ele quem nos conduz, e sem Ele nada podemos fazer. De modo que pela graça de Deus, nós somos o que somos, como afirmou Paulo em 1 Coríntios 15:10. Por isso, movidos pela graça, os irmãos completaram 31 anos, e movidos pela graça, os anos ainda virão. Os irmãos serão ainda instrumentos nas mãos do Senhor para a proclamação do Evangelho, de maneira que o próprio Deus há de falar aos corações, quebrantando, transformando vidas, para que os irmãos possam, a cada momento, seja nas adversidades, seja na bonança, perceber que o Senhor está com vocês, entendendo que não merecemos nada disso, é tudo pela graça. Deus não precisava salvar os irmãos. A Bíblia diz que Deus fez isso por amor. Porque, irmãos, Deus é bom, Deus é justo. Mesmo que Ele não salvasse ninguém, Ele continuaria sendo bom e justo. Mas Ele decidiu salvar. A iniciativa, nós vemos nesse texto que a iniciativa foi do próprio Deus, chamando, enviando, capacitando. A iniciativa também é do Senhor, ao falar aos corações, porque Ele envia o seu corpo, que é a igreja, para pregar, e a pregação do Evangelho é acompanhada da ação do Espírito Santo. De modo que aquele que ouve, ele também é alvo dessa intervenção. Por isso a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Mas nós vamos orar, vamos dar graças a Deus, pedir que o Senhor continue a nos dirigir. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor. Te glorificamos, ó Pai, por mais um ano de existência acrescentada a esta igreja. Te agradecemos, ó Deus, porque reconhecemos que o Senhor os moveu pela graça. Ó Pai, reconhecemos, ó Deus, que neste movimento, ó Pai, o Senhor os dirigiu no sentido do outro.
Te agradecemos, ó Pai, reconhecendo que cada movimento da tua igreja é resultado do ensino da tua palavra. Te glorificamos também, Senhor, compreendendo, Pai, que tudo, ó Deus, que vem acontecendo ao longo do tempo também resulta da tua intervenção, pois o Senhor esteve com a tua igreja, Pai, ao longo dos anos. Por isso nós pedimos a Ti que Tu continues a guiá-los, Tu continues a dirigi-los, ó Deus, de modo que eles sejam instrumentos nas Tuas mãos, resplandecendo a luz de Cristo a todos, ó Deus, de modo que os homens vejam as Tuas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.